Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, irmão, nós temos a rica oportunidade de podermos meditar sobre a palavra do Senhor nesta noite. Eu quero dar continuidade àquilo que a gente já vem falando aqui há alguns meses, basicamente. Esse é o 9º sermão que eu prego sobre esse tema, fora que a gente já teve uma escola bíblica dominical inteira, um trimestre inteiro falando sobre esse tema. Mas eu quero trazer à memória dos irmãos aqui uma das orações mais famosas. Eu acho que mesmo quando você não conhecia Jesus, se você vem de uma formação minimamente católica, você já teve um contato com o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Então nós estamos diante de uma oração. Nós estamos diante de algo que foi nos dado pelo Senhor Jesus como um instrumento para orientar a nossa apresentação diante de Deus. E é importante a gente dizer isso porque Jesus, note que a gente não pode perder o fio da meada. Isso aqui não é um texto isolado. Jesus já está a um capítulo inteiro. Claro que a Bíblia, naquele momento, não tinha uma divisão como nós temos hoje, em capítulos, versículos e tudo mais. Mas Jesus já vinha de um longo discurso, até que ele chega falando sobre a oração do cristão. Como o cristão deve orar? Como é que nós nos apresentamos diante de Deus em oração? E aqui, o texto, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, a minha ideia é fazer uma exposição do texto bíblico. A ideia que nós temos aqui, se você voltar alguns versículos anteriores, Jesus estava censurando os fariseus, dizendo, quando vocês forem orar, não façam como os escribas e fariseus, que oram aí, ficam em pé nas sinagogas, oram para todo mundo ouvir, oram para todo mundo ver, mas entra no teu quarto, fecha a porta, faz uma oração ali particular, silenciosa, e o teu pai que vem em secreto, este o te recompensará. Isso aí está nos versos 5 e 6. E agora Jesus adentra falando sobre, mais uma vez falando sobre oração, agora no verso 7, falando sobre não orar fazendo vãs repetições. Então, fica claro aqui desse texto que nós temos 2 atos não podem ser praticados na oração. Que atos são esses? 1, a hipocrisia. 2, as vãs repetições. Então Jesus aqui falando sobre a oração, ele diz, 2 coisas vocês não podem fazer quando estiverem orando. Sendo hipócritas, e aí ele faz uma alusão aos fariseus, ao modo como o fariseu fazia, o modo como o fariseu orava, e se utilizando de vãs repetições. Jesus condena primeiro a tolice dos fariseus, orando com hipocrisia, orando sem verdade, orando sem uma entrega para Deus. E segundo, ele censura aqui agora a forma de orar dos pagãos. E ele apresenta, ele pega e diz, olha, verso 7, não usem de vãs repetições como fazem os pagãos. Ou seja, Jesus aqui aproveitou, e eu acho muito interessante porque ele se utiliza de 2 exemplos muito comuns que o povo seu estava vendo, que os seus discípulos viam. Os seus discípulos que estavam ali no Sermão do Monte, eles eram acostumados a verem os fariseus orando daquele jeito. E eram também acostumados a verem como os pagãos oravam. Então Jesus meio que aponta, você está vendo, olha, não ore daquele jeito, e também não ore daquele jeito. Não ore sendo hipócrita, e não ore fazendo apenas uso de vãs repetições, como fazem o pagão. Por quê? Porque orar com hipocrisia, irmãos, é um abuso do propósito da oração. Agora você imagine você se lançar para orar diante de Deus, para falar com o Todo-Poderoso, agora uma vez que nós temos acesso direto ao Pai, e na sua oração ela ser marcada por hipocrisias, por palavras que desviam a glória de Deus para a glória do homem. Agora, quem está sendo exaltado não é Deus, mas veja como eu oro, olha como eu uso as palavras, olha que quando eu oro o milagre acontece. Quando eu pego o microfone, minha igreja pega fogo, porque aqui sabe orar, meu amigo. Então o que Jesus estava condenando é, não seja hipócrita. Eu não preciso de palavras bonitas. Eu não preciso de entonações diferentes. Eu preciso de sinceridade. Eu preciso que essa oração seja sincera. Seja feita de forma de adoração. Alguém que ama a minha presença e sabe que os seus recursos são poucos, mas os meus são infinitos. Então Jesus estava instruindo aqui
Mas ele também condena as vãs repetições, porque era um abuso do propósito da natureza da oração. Você rebaixa um real e pessoal acesso a Deus a uma mera repetição de palavras. Até tem um meme aí do pessoal, né, que eles gostam de dizer, meme aí, para quem é mais velho, são as coisas engraçadas que acontecem na internet, né? E viraliza e o pessoal chama de meme, né? Não sei nem a origem disso, depois eu tenho que pesquisar por que é a palavra meme. Mas o fato é, não sou eu aí não, mas o fato é que alguém diz que quando vai orar com sono, com muito sono, chega um momento que ele ora e diz assim, Jesus, perdoa os meus pecados, em vez de falar isso, né, já distorce isso, Jesus, perdoa os teus pecados, ou já mistura tudo, né, ou abençoa os meus pecados, porque já está orando com sono, está apenas repetindo palavras para cumprir mais um objetivo. E aí Jesus disse, não. Quando você me acessar, você precisa entender o que você está dizendo para mim. Quando você orar, você não pode apenas repetir palavras à toa, sem sentido, sem saber o que você está dizendo. Você precisa ter comprometimento com isso. Você precisa ter entrega diante disso. Você não pode rebaixar um poderoso momento de contato comigo a uma meras repetições de palavras sem sentidos e sem significado. Então Jesus estava corrigindo aqui. Então nós temos aqui o método pedagógico de Jesus. Jesus usa uma forma muito clara de ensinar quando ele apresenta o que a gente chama de contraste. Quando ele põe uma coisa em oposição à outra. Quando ele mostra um modo que alguém faz e ele mostra o modo como deveria ser feito. Então Jesus se utiliza muito disso. Veja que ele sempre gosta de mostrar duas alternativas. Esta ideia de Jesus é deixar mais claro qual era o caminho. Então Jesus estava fazendo isso desde quando ele começou o sermão. Quando ele começa lá nos versos anteriores, ele apresenta esse contraste. Ele apresenta o modo de ser dos fariseus e o modo de ser do cristão. Ele diz, olha, o fariseu faz assim, o crente faz desse jeito. Aí ele apresenta também quanto à prática da oração. Olha, o fariseu ora com hipocrisia, o cristão entra para o seu quarto de modo secreto. Ele apresenta novamente, o cristão ora entendendo o que está dizendo para mim, para Deus. O pagão não, ele ora só repetindo palavras, meras palavras sem significado. Então Jesus estava mostrando que o discípulo dele era diferente. O discípulo dele não era uma Maria, vai com as outras. Lembra dessa expressão? Jesus estava dizendo que nós não seguimos a multidão meramente, nós entendemos o que nós estamos fazendo. Não é porque alguém levantou a mão que você segue junto. Você entende o que você está fazendo. Você está fazendo porque você compreendeu a ação que você está tomando ali. Ele diz, olha, o meu discípulo, ele tem clareza naquilo que ele está realizando, naquilo que ele está fazendo. E aí Jesus enfatiza, a justiça do cristão é maior, né? Isso ele vem trazendo desde o capítulo 5, porque ela é interior. O amor do cristão é mais amplo, nós já falamos isso aqui, porque inclui inclusive os inimigos. E agora, a oração do cristão, ela é mais profunda, porque ela é sincera e ela é refletida. Então é diferente. O crente acessa a Deus através da oração de um modo diferente. Não useis de vãs repetições como fazem os gentios. Aqui, a palavra grega utilizada nesse versículo, ela é única em todo o Novo Testamento. Só foi utilizada aqui, esta única vez, essa ideia de vãs repetições. Inclusive, achar relatos, textos gregos utilizando essa palavra é uma raridade. Porque alguns estudiosos, e a maioria dos biblistas, que são aqueles que se dedicam ao estudo do texto bíblico mesmo, né, que eles pegam, hoje você tem uma Bíblia aí toda bonitinha, com capítulos, versículos, marcações, mas a Bíblia não caiu assim. Elas são vários pergaminhos, várias cópias desses pergaminhos, e os biblistas vão comparando se esses textos têm marcada presença de serem infalíveis, de serem o próprio texto original, e aí eles juntam tudo isso e constroem um texto que faz muito sentido. Por isso que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus, e nós temos muita confiança naquele texto que está diante de nós. Então existem pessoas que estudam e gastam muito tempo diante disso. Mas o fato é que eles consideram que esta palavra aqui empregada, que é a palavra batalogos,
Ele, na realidade, era uma espécie de onomatopeia. Se você lembra lá do português, é quando uma palavra ela tem um som que é o seu significado, né? É como se você estivesse narrando um texto, dizendo, aí a gente escutou um boom, né? Um grande estouro, você descreveu como um boom, né? Você deu som ao próprio significado da palavra e todo mundo compreende que ali houve um grande estouro. Então a ideia aqui, dessa palavra batalogos, é que ela mesmo já no próprio som, ela já tivesse um significado. E aí é interessante porque era algo muito corriqueiro. Você tem que lembrar que tudo isso estava sendo construído num ambiente influenciado pela cultura grega. Então, o grego, quando ouvia um pagão falando, e toda vez que aparecia a palavra bar, ele ouvia e disse, olha, já tem a repetição da palavra bar, então essa pessoa é um bárbaro. Então, isso se perpetuou naquele contexto ali. Então, basicamente, todos aqueles que repetiam, ou falavam, né, com muita ênfase, a repetição desta mesma palavra bar, era atribuído como se ele estivesse apenas fazendo repetições. Por isso ele era considerado um bárbaro. Então, no final das contas, o que Jesus estava dizendo nesse texto era, não fiquem tagarelando como os bárbaros ou pagãos. A ideia aqui é, quando você estiver orando, você não fique apenas falando palavras sem sentido, usando de vãs repetições nesse sentido. Não era repetir uma oração especificamente, não era repetir uma frase dando ênfase àquele pedido a Deus, mas era o falar palavras sem sentido. Porque se Jesus estivesse condenando isso, ele estaria condenando a sua própria ação, quando ele tem lá em Mateus 26, 44. Quando o próprio texto, o escritor de Mateus diz que Jesus, terceira vez, orou ao Pai usando as mesmas palavras. Então ele estaria condenando a si mesmo. Então Jesus não estava condenando a repetição de uma oração, mas ele estava condenando e dizendo, olha, não orem repetindo palavras, frases sem sentido. Palavras que saem à toa. Tá? Ou seja, qualquer oração que é feita com palavras sem nenhum significado, que venha apenas dos lábios, mas que não venha do coração, é vã repetição. É como o próprio profeta reclama, dizendo, esse povo se aproxima de mim com os seus lábios, mas o seu coração está distante. É falar palavras bonitas, frases evangélicas, mas quando o coração já não tem um encontro com Deus. É preciso que a gente faça uma avaliação da nossa caminhada cristã, para que nós não estejamos apenas vestidos como crentes, tendo aspectos de crentes, mas com uma vida e um coração extremamente corrompido pelos prazeres e pelos desejos do mundo. É possível se perder, irmãos, às vezes, dentro de um ambiente religioso, agir, até mesmo falar, se comportar em alguns aspectos como crente. Mas há tempos, o coração se torna uma terra árida e seca. Apenas se acostumou com um ritual. Já não há o ardor, o vibrar da vida nova que só um contato genuíno com Cristo Jesus pode dar. E eu quero, em nome de Jesus, que esta palavra seja um despertamento para nós fazermos uma avaliação de como tem sido o nosso relacionamento com Deus, para que ele não se torne um relacionamento distante, um relacionamento apenas de ritual vazio. Eu venho porque estou vindo, nem sei porque eu estou indo, mas que a cada encontro com Deus, que a cada vez que nós dobrarmos os nossos joelhos em oração, nós tenhamos certeza que há um céu aberto e um poderoso Senhor no trono, com os ouvidos abertos, apto para ouvir a nossa oração, que ao dobrarmos os nossos joelhos nós tenhamos convicções que estamos saindo do natural e adentrando ao sobrenatural, cientes de que uma reunião como esta é uma reunião com o próprio Deus, e que ao pronunciarmos a palavra do Senhor, mesmo escrita há 2000 anos atrás, é como se o próprio Senhor estivesse aqui dizendo estas palavras, porque não são palavras de homens, é a palavra de Deus. Se nós perdemos essa perspectiva, irmãos, nós nos tornamos num belíssimo clube social,
que tem toda a estrutura, tem toda a parte administrativa, tem toda a parte burocrática, mas já perde o seu sentido espiritual, de mover espiritual. Então nós precisamos estar atentos a isso. E aí, como nós lidamos com essa orientação de Jesus? Isso nos leva a crer, irmãos, que certamente Jesus estava, de algum modo, orientando os cristãos a não praticarem apenas uma espécie de reza, apenas repetindo palavras à toa, manejando, por aí fazem, contando quantas vezes eu repeti aquela oração de forma vazia, simplesmente para concluir e completar e recitar as palavras aleatoriamente. Também Jesus estava condenando, quem sabe, uma forma engessada e litúrgica de culto, onde a liturgia tem mais valor do que o contato com Deus. Mas quem sabe também Jesus estava aqui, mostrando, porque às vezes a gente diz, não, tudo tem que ser espontâneo. E ele também nos leva a crer e nos mostra que às vezes só a espontaneidade também pode estar repleta de palavras vazias. Então, como nós vamos corrigir diante da instrução de Jesus? O que essa instrução tem para nos dar? Como fazer, então, para não nos tornarmos apenas faladores ou nos levar apenas a proferir palavras vazias sem significado espiritual? Como nós vamos nos corrigir? Qual o caminho que o próprio Senhor Jesus nos aponta? Ele nos apresenta um modelo. E Ele nos orienta que nós só poderemos nos aproximar do nosso Pai amoroso no céu com a devida humildade, devoção e confiança. Quando nós nos orientamos, irmãos, na direção de Deus, quando nós orientamos o nosso coração para saber a vontade de Deus, quando nós tiramos a atenção dos nossos próprios desejos e fazemos, quem sabe, aquela fatídica pergunta: Deus, o que o Senhor deseja de mim? Nós abrimos o nosso coração e direcionamos a nossa vida em direção àquilo que Deus deseja de nós. E aí, quando nós fazemos isso, nós descobrimos que o nosso Deus é um Pai pessoal, amoroso e poderoso. E as nossas orações são extremamente afetadas por isso. Costumeiramente, eu tenho falado aos jovens, quando tenho a oportunidade de ministrar aula, que uma das minhas maiores preocupações é como o Evangelho nos afeta. Como que nós participamos de um trabalho como esse e não voltamos para casa apenas com o sentimento: bati a meta, fui para o culto na sexta-feira, glória a Deus, amém, vida que segue. Deixa eu aqui tirar a roupa de crente e seguir a minha vida. Mas que cada vez que nós assistimos uma aula de uma escola bíblica dominical, nós sejamos afetados pelo ensino ali. Cada vez que nós participarmos de uma pregação, ouvimos uma pregação, aquilo nos afete de tal modo que a nossa vida passe a ter um outro rumo a partir desse conhecimento. E aqui nós estamos diante de que quando a oração, esse entendimento nos afeta, nós somos afetados de duas formas muito interessantes. A primeira, os interesses de Deus passam a ter prioridade. É isso que nós tiramos desta oração: o teu nome, o teu reino e a tua vontade. Note que a primeira parte da oração que Jesus ensina, tudo é sobre Deus, tudo está em Deus, nada no homem. É sobre o teu reino, é sobre o teu nome, é sobre a tua vontade. E segundo, as nossas próprias necessidades, embora colocadas em segundo plano, elas também são entregues a Deus. Porque em um determinado momento, nós nos dirigimos a Deus dizendo: dá-nos, perdoa-nos, livra-nos. Então, aqui nós somos afetados de dois modos. Primeiro, colocamos os nossos interesses em Deus, na glória do nome de Deus. Então a oração do Pai Nosso, ela nos mostra duas partes. Primeiro, há uma preocupação com a glória de Deus. Segundo, uma preocupação com as necessidades do homem. João Calvino, reformador, ele traçou um paralelo, inclusive, entre as duas partes da oração do Pai Nosso e os 10 mandamentos. Os primeiros 5 mandamentos falam sobre Deus, e os outros 5, do sexto em diante, os 5 últimos, vão falar exatamente sobre a relação do homem para com o seu próximo. Aqui, Calvino nos aponta este paralelo interessante.
E eu quero falar um pouco sobre a glória de Deus, que são os 3 primeiros pedidos que são feitos na oração do Pai Nosso. Note que há uma preocupação aqui com a glória de Deus. E como é que essa preocupação existe? É sobre o nome de Deus, o governo de Deus e a vontade de Deus. Note que aqui não é um autor qualquer que está nos dando esta instrução. Aqui é o próprio Jesus. Então Jesus, o Filho, mostrando uma grande preocupação com a glória do nome do Pai. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que muito tem se debochado do nome de Deus. Nós temos, eu sou de uma época que a pessoa, mesmo que ela não fosse evangélico cristão, ou seja, passou o cristianismo ali. Se você tiver a oportunidade de ler um livro escrito pelo Leonard Ravenhill, que chama Por que Tarda o Pleno Avivamento, ele escreve aquele livro num contexto europeu. Você vai ler, isso aqui ele escreveu para o Brasil. Esse livro foi escrito em 1989, tendo em vista, ou com os olhos muito centrados ali para o continente europeu, mas um verdadeiro diagnóstico daquilo que já começou a acontecer no Brasil. Então, você precisa entender que o nome de Deus, ele tem sido atacado. E aqui, na oração do Pai Nosso, Jesus nos instrui a ter uma preocupação com o nome de Deus, com a glória ao nome de Deus, a esse Deus pessoal e amoroso que se revela em Cristo Jesus. Esse Deus pessoal que encarna para trazer glória ao seu próprio nome. Então, o nome de Deus, irmãos, não é uma simples combinação de letras. Não é simplesmente uma palavra sem qualquer significado. Mas o nome de Deus, ele é santo. O nome de Deus, ele é poderoso. O nome de Deus está acima de qualquer outro nome. E nós precisamos ter essa preocupação, porque o nome de Deus é um nome que faz a diferença na nossa vida. E quando nós entendemos essa perspectiva, irmãos, nós entendemos o que significa ser santificado, que é exatamente a parte inicial. Santificado seja o teu nome. É algo que é tratado como santo. Só para você ter uma ideia, o escriba, que era aquele que escrevia o texto bíblico, toda vez que ele ia escrever as palavras, as letras que categorizavam ali o nome de Deus, ele pegava a penazinha dele e tocava novamente na tinta, e então ele escrevia. Ele não queria correr o risco de iniciar e não terminar o nome, a tinta da pena acabasse. Não, era uma reverência que a gente hoje passa, isso é besteira. Mas era um nome santo, é um nome santo, e precisa ser tratado como santo, porque Deus reina, e Ele reina sobre tudo, sobre a história, sobre a natureza, sobre tudo. E a vinda de Jesus nos trouxe também um aspecto muito interessante, porque mostra que o governo de Deus é real, Deus governa, Deus cuida, Deus está agindo, Deus está operando no meio de todo este universo. Apesar de às vezes a gente olhar e dizer, meu Deus, o Senhor nos abandonou, não, Deus continua cuidando. E Deus tem mostrado a sua bênção na salvação, mas também as suas exigências de submissão, que são os nossos direitos e deveres. E aí nós somos conclamados, irmãos, nós somos instruídos pela palavra de Deus a clamar e dizer assim, venha o teu rei. E ali ainda, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então veja que há uma preocupação aqui de Jesus com o nome de Deus, santificar o teu nome, com o reino de Deus e com a vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que a palavra de Deus no Romanos 12, verso 2, é boa, perfeita e agradável. E aquilo que a Bíblia diz que é, de fato é. Só que se nós olharmos a nossa vontade também, quando nós estamos com vontade de fazer alguma coisa, é porque nós achamos que ela é boa, não é não? Então, em alguns aspectos, nós fazemos uma análise e dizemos, a nossa vontade é boa. A nossa vontade é agradável, nós queremos fazer coisas agradáveis. Mas tem uma coisa que a nossa vontade não é perfeita. Só a vontade de Deus é perfeita. Só ela completa esses 3 requisitos. A nossa vontade jamais será perfeita.
Então resistir à vontade de Deus é loucura, mas discerni-la, desejá-la, fazê-la é sabedoria. Quando o nosso coração está em guerra contra nós mesmos, inquieto, é na palavra de Deus que nós devemos fincar os nossos pés, porque ela é segurança. O nosso próprio desejo nunca é segurança. Os nossos próprios conselhos nunca é segurança para nós. Eu costumo dizer e orientar sempre que posso, eu digo, olha, quando você estiver muito feliz e muito triste, não tome decisão. Porque raramente, ou com certeza, você vai se arrepender. Quando você está muito feliz, você promete o que não pode. Não, pode deixar que eu vou, deixa comigo, eu dou, eu pago. Não, essa aí é a minha responsabilidade. Na hora que você diz, meu Deus, onde era que eu estava com a cabeça? Para que eu fui dizer? Ou quando está muito triste, muito zangado, eu vou largar tudo. Pego, vou-me embora. Ninguém gosta de mim, tchau. Passa alguns minutos, você reflete. E aí a gente toma as decisões com equilíbrio. Então nós precisamos ter esse discernimento. Nós devemos fincar sempre na palavra de Deus. Então seu nome já é santo. O nome de Deus já é santo, irmão. Ele já é rei. E sua vontade já é feita no céu. Então no céu, Deus é santificado. Lá o reino dele vigora. Lá ele é rei. E lá a sua vontade é feita. E a nossa oração deve ser assim: Senhor, que o teu nome seja santo, que o teu reino venha, e que a tua vontade seja feita na terra, como ela já é feita no céu. Então o clamor do cristão é: Senhor, que aqui na terra se cumpra a santificação do teu nome, que esse povo todo entenda que o Senhor é rei, e que deve dobrar os seus joelhos para santificar. Mas aí o Salmo 46 aquieta a minha alma quando ele diz assim: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, serei exaltado entre as nações. Ou seja, Jesus está dizendo através do salmista que o nome dele vai ser glorificado, que a gente não precisa estar ansioso não, porque ele vai ser santificado. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então Deus tem interesse que o seu nome seja grande, perfeito, e que a vontade dele seja feita nessa terra. E o que zelar por isso, pedir que a expansão do reino dele alcance e avance. Então nós estamos diante, irmãos, de um modelo da oração, que não tem a intenção de nos tornar papagaios, mas tem a intenção de nos orientar quanto às nossas prioridades. Qual a prioridade do cristão então? Santificar o nome de Deus, ver o seu reino expandir e ver cumprir-se a sua vontade aqui na terra. Irmãos, isso nos exime de tanta coisa, isso corrige tanto a nossa vida, porque nos tira a necessidade de construirmos um nome para nós. Nós não precisamos fazer como os de Babel, em Gênesis 11. Vamos construir uma torre, vamos fazer tijolos, vamos botar betume, vamos construir uma torre e fazer o nosso nome grande. Não, nós já servimos aquele que tem um nome grande. Nossa preocupação não é com o nosso próprio nome, não é com o seu ou com o meu ministério. Nós não precisamos de um ministério para chamar de nosso, nós precisamos apenas zelar pelo nome de Deus. O nome dele é grande, o nome dele é grande. Nós trabalhamos para fazer o nome dele grande. A nossa oração tem que ser a oração de João Batista, que ele cresça, que nós diminuímos. Irmãos, quando nós nos gastamos nos preocupando sobre posições, para onde iremos, como cresceremos, como será o nosso ministério, como será a nossa influência, irmãos, nós saímos da vontade de Deus. Nós saímos da vontade de Deus. Nunca foi essa a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é: Ele eleva quem Ele quer elevar, Ele abate quem Ele quer abater. É Ele quem cuida, Ele que faz, Ele que coloca. E se nós nos preocuparmos em construir o nosso nome, nós estamos dizendo: Deus, eu não confio em Ti. Eu não confio que o Senhor é capaz de fazer grandes coisas pela minha vida. Eu não confio na minha chamada. Porque, irmãos, se Deus nos chamou, Ele nos chamou. E pronto. E pronto. Se Ele nos chamou, Ele chamou e pronto. E se Ele chamou, Ele sustenta. Acabou. Essa deve ser a nossa preocupação: fazer o nome de Deus grande. Não o nosso próprio nome, não o nosso próprio império, e não a nossa vontade tola, mas a vontade de Deus, o nome de Deus e o reino de Deus. Nossa prioridade máxima não está no nosso próprio nome,
mas está em construir com muita integridade, orar com muita sinceridade, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja honrado, para que o nome de Jesus esteja na boca de todo aquele que vive nessa cidade, nesse estado e nesse país. Que todos, ao finalizar as suas noites, possam dizer: Deus, muito obrigado. E que todos que vivem nessa nação possam acordar no dia seguinte e dizer: do Deus, muito obrigado, temendo, amando e orando a Deus. Esse é o desejo do cristão, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o nosso papel, irmão. Esse é o nosso desejo. E é assim que Jesus nos ensina, quando Ele corrige as nossas prioridades para a glória de Deus. Então nós vivemos, irmãos, para a glória de Deus. Nós cantamos para a glória de Deus, nós pregamos para a glória de Deus, nós servimos para a glória de Deus. Se nós temos esse discernimento, nenhuma tarefa é pequena. E nenhuma tarefa é superior. Apenas estamos servindo. Mas isso, irmãos, exige um exercício de mentalidade. Falar tudo isso parece desnecessário, porque eu estou falando para crente. Você poderia dizer: ah, irmão, eu já sei de tudo isso. Você não tem ideia, eu estou há anos que eu caminho com Jesus. Mas é impressionante como a gente parece que esquece fácil. E nós estamos precisando retomar a palavra de Deus e dizer: meu Deus, eu já me desviei daquilo que o Senhor quer para mim. Eu já estou brigando de novo para construir um nome para mim. Eu já estou lutando de novo para fazer o meu próprio nome. Quando Jesus nos instrui pela sua palavra, diz assim: ó, fique quieto. Eu cuido de você. Eu cuido. Eu sustento. Aquieta. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta, irmãos, ficarmos inquietos. Agostinho, bispo de Hipona, ele tem uma frase, quando eu estava lendo Confissões, foi uma frase que me marcou muito. Ele diz assim: inquieto está o meu coração, enquanto não repousar em ti. Então, enquanto nós não repousamos em Deus, nós estaremos com o coração inquieto. Enquanto Deus não for suficiente, nós estaremos lutando com as nossas próprias forças e armas. Mas no momento que nós dissemos: Senhor, essa luta não é minha, eu dou para o Senhor, eu confio em ti. Se o Senhor quiser fazer, amém. Se o Senhor não quiser fazer, amém também. Mas eu creio em ti. Essa precisa ser a nossa convicção, irmãos. Senão, repito, nós seremos apenas um clube de pessoas que dizem que têm uma fé vibrante, mas que essa fé não se sustenta. Nossas necessidades, a oração do Pai Nosso, ela passa imediatamente do teu para o nosso, quando nós passamos das coisas divinas para as nossas próprias coisas. Antes de tudo, irmãos, a nossa preocupação é com a glória de Deus. Mas também nós precisamos nos apresentar diante dele com uma grande humildade e dependência, de saber que os nossos recursos são poucos, mas os dos céus são ilimitados. E aí nós nos colocamos como dependentes da graça dele. Não é sábio dizer: ah, eu não vou incomodar Deus com essa necessidadezinha pequenininha aqui, não. Pelo contrário, nós somos filhos. Isso é um grande erro. Não comunicar a Deus aquilo que nós necessitamos. Como também é um grande erro fazer da nossa oração apenas petições daquilo que nós necessitamos. Então nós precisamos ter um equilíbrio aí. Precisamos apresentar a Deus as nossas necessidades. Mas a nossa oração não deve girar apenas em torno das nossas necessidades. Nós temos um Pai que está nos céus, que conhece aquilo que nós precisamos. Ele apenas pede que nós inclinemos o nosso coração. Veja que Jesus fazia umas perguntas intrigantes. Um cego chega e disse: filho, cego, babatando, sem saber onde está, o que queres que eu te faça? Parece que o cego: sou, Senhor, eu quero um carro, né? Senhor, eu estou precisando de uma casa nova. Senhor, a minha necessidade é vista, o Senhor está percebendo. Parece assim que Jesus está fazendo graça com o cego. Mas às vezes Ele quer ouvir da nossa boca a nossa necessidade. É isso mesmo que você quer? É por isso que nós precisamos nos apresentar diante dele com as nossas necessidades, aquelas mais simples,
mas nós precisamos apresentar diante de Deus em oração. Ele quer que nós apresentemos isso. E aí, a oração vai: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso aqui nos primórdios da igreja, esse pão nosso gerou discussão terrível. Porque a maioria dos bispos, ali do primeiro século, da patrística, os pais da igreja, eles tinham muita dificuldade em admitir que Jesus estaria falando sobre pão mesmo. Então eles tentaram alegorizar isso e trazer, quem sabe, que o pão ali, Jesus estivesse falando sobre a palavra de Deus. Alguns outros, não, ele está fazendo referência à ceia do Senhor. E é nisso que nós louvamos a Deus pela vida dos reformadores, né? Que na realidade eles chegaram à conclusão, através de um estudo bíblico sincero e equilibrado, que pão é as nossas necessidades mesmo. As nossas necessidades para a preservação da vida, como o alimento, como a saúde do corpo, o bom tempo, a casa, o lar, a esposa, um bom governo, a paz. A ideia do reformador, especificamente na fala de Lutero, nós vamos ter essa distinção, dizendo: olha, o pão é aquela necessidade básica para nosso bem andar da vida. Então aqui não precisava nenhuma alegoria, mas o pão é aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, não para exceder, mas com suficiência para o pão nosso de cada dia. E mostra uma dependência diária. Ele não pede nem para mais nem para menos. Aqui Jesus estava ensinando que este orador precisaria voltar no dia seguinte, uma vez que venceu o dia, para se apresentar diante de Deus e pedir mais uma vez o pão para o próximo dia. E assim, dia após dia, o cristão e discípulo de Jesus tem um relacionamento diário na oração com o seu Deus. Dia após dia, dia após dia. Aqui não está dizendo que o agricultor deveria abandonar, deixar de plantar, o trabalhador de trabalhar. Nem tampouco que nós não deveríamos socorrer aqueles que necessitam. Pelo contrário, aqui nós somos orientados por Jesus também, como discípulos dele, a servir a quem precisa. Há um escritor, ele chama Hunter, ele diz que esta oração, ela exala uma consciência de uma dependência diária. Porque se ela for feita de manhã, esta oração pede o pão para o dia que está começando. Se ela for feita à noite, ela pede o pão para o dia seguinte. Uma relação de dependência, uma relação de dia a dia. Note que o próprio Senhor prossegue. Falou do pão e ele diz: perdoa as nossas dívidas. Aqui ele entra numa área muito interessante, que é a área do perdão. Ele já falou sobre pão, sobre alimento, sobre aquilo que é necessário para a vida, e agora ele adentra no perdão. Jesus usa esse episódio aqui para tratar sobre essa necessidade de perdão. E aqui, irmãos, a oração do Pai Nosso, quando ela é feita de forma irresponsável, sem entender o que está sendo dito, em vez de perdão, o indivíduo está pedindo juízo aqui para a vida dele, né? Castigo de Deus. Porque aqui é apresentado como, num bom português, uma condição sine qua non, sem a qual a outra não existe, que é: perdoe os meus pecados, porque eu perdoei quem já está me devendo, quem pecou contra mim. Pode me perdoar, que eu já perdoei. Assim como eu perdoei os meus devedores, o Senhor pode me perdoar. E aí, se eu não tiver perdoado, se eu tiver muita dificuldade para perdoar, se eu não quiser nem saber de liberar perdão, como é que Deus vai me tratar? Porque eu estou dizendo: Senhor, pode me tratar do jeito que eu estou tratando aqueles que me devem, aqueles que me ofendem. Do mesmo modo que eu estou perdoando eles, o Senhor pode me perdoar. Está garantido. E agora? Difícil, né? Uma oraçãozinha que às vezes a gente quer dar uma pulada nessa parte, uma hora do pão direto para livrar do mal, que é melhor. E note que muitas vezes a gente para lá no amém, do verso 13. Mas Jesus continua discorrendo no verso 14 e 15. Ele aprofunda aqui o problema. Ele vai dizer lá no verso 14: porque se perdoares aos homens as vossas transgressões, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoar aos homens as transgressões, também o vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. O recado está dado. Aqui não adianta enfeitar, tirar, botar, nem pôr. É fato. É o que o texto diz.
Se perdoarmos, seremos perdoados. Isso aqui ainda eu explico, não é automaticamente não. Jesus não tem nenhuma obrigação que na hora que a gente conceder o perdão, a gente vai ser perdoado também, não. A gente precisa se apresentar diante dele, arrependido daquilo que cometemos e pecamos contra Deus. Irmãos, Deus perdoa somente o arrependido. E arrependimento não é quando a lágrima dá no pé da canela, não. É quando você muda. Não é quando você chora, é quando você muda. Quando você tem uma nova ação diante da vida. Então veja aqui que o ponto principal, aí Jesus até em algum momento fala sobre o credor incompassivo, que é uma disparidade da dívida. Eu já preguei aqui sobre isso. Alguém que tinha uma dívida ínfima e não perdoou, e foi perdoado de uma dívida gigante. E aí eu gosto da frase da Fernanda Brum através de uma canção que ela diz assim: só quem compreende a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro seu. Então só quem tem, ela cita para falar da famosa mulher do vaso de alabastro, né, de puro nardo que quebra aos pés do Senhor, porque entendia que aquele vaso, diante do perdão que ela estava recebendo, aquilo que era extremamente valioso, não tinha valor nenhum, porque muito mais ela tinha recebido do Senhor. Amém? Então orar o Pai Nosso sem um coração inclinado ao perdão é pedir juízo de Deus. E note, e já para encerrar aqui, porque o nosso tempo já foi. E aí ele continua dizendo: não nos conduz à tentação. Aqui a King James diz isso. Aqui, irmãos, também foi ponto de grande discussão. Porque se nós temos Tiago falando que Deus não tenta ninguém. Aí o pessoal tenta livrar aqui a tentação, dizendo, não, mas é a aprovação. Mas a maioria dos textos bíblicos meio que equipara tentação e provação. E Deus não faz isso. Então aqui a ideia, e aí eu concordo com o John Stott, no entendimento dele, desse biblista e grande conhecedor bíblico, quando ele diz que na realidade a melhor forma da gente tratar aqui é: não nos permita que sejamos induzidos à tentação. Porque o apóstolo Pedro nos diz que o diabo está ao nosso derredor como um leão buscando a quem possa tragar. Então a oração aqui é dizendo assim: Senhor, nos livra do diabo, não deixa que ele nos alcance, nos deixa que esse leão nos alcance e nos leve a sermos tentados, mas livra-nos, Senhor. Aqui é um entendimento de que o diabo é nosso adversário. E aí é um ponto muito importante, porque nós muitas vezes brincamos de ser crente. E aí até uma frase que se popularizou: mas o diabo não brinca de ser diabo. Da hora que ele acorda, se é que ele acorda, até a hora que ele vai dormir, se é que ele vai dormir, ele está buscando desviar aqueles que servem o Senhor. Então há um mundo espiritual, há uma guerra espiritual, que muitas vezes nós somos negligentes em perceber isso, irmãos. Nós estamos em guerra. Se nós não temos esta consciência espiritual, eu preciso alertar você: nós temos um adversário, que o seu único desejo é nos matar, nos levar para distante de Deus, é nos encher de atividades, numa busca de construir um nome para nós, um ministério para nós nos distanciarmos de Deus. Mas aqui a nossa oração deve ser: Senhor, não nos permita que sejamos induzidos à tentação, mas livra-nos do maligno, livra-nos daquele agente de perdição, porque não tem mais jeito para ele já está perdido, e ele busca levar com eles aqueles que amam o Senhor e vivem para a glória do seu nome. Então nós temos um entendimento aqui, irmãos: o diabo é um agente espiritual, que tem força e que tem poder, mas em nome de Jesus ele já é derrotado, porque aquele que está em nós e conosco é maior do que aquele que está no mundo. Essa é a nossa certeza, irmãos, que nós servimos a um Deus vivo, mas nós não podemos esquecer que estamos em guerra. E aqui nós temos 3 pedidos, né, que incluem as necessidades humanas: as materiais, o pão nosso de cada dia; as espirituais, o perdão de nossos pecados; e as morais, que é o livramento do mal. E aí nós chegamos no verso 13, e aí a maioria dos manuscritos da Bíblia, os mais antigos, embora até o John Stott ressalte que não são nem os melhores, mas aqui nós temos o que nós chamamos de doxologia. Quando você
Ouvir essa palavra é um hino de adoração. Você encontra isso em Romanos, quando o apóstolo Paulo canta aquele hino, dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Aquele texto ali, Paulo está cantando um louvor. E aqui do mesmo modo, esse texto, no verso 13, é uma doxologia, que seria uma adoração ao nome de Deus, porque ele encerra dizendo assim: porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre, amém. É um hino de louvor a Deus, é uma constatação da majestade de Deus, é um sentimento de adoração ao nome do Senhor Jesus. Então Jesus nos deu a oração do Pai Nosso como modelo da verdadeira oração, da oração cristã, diferenciando da oração dos fariseus e dos pagãos. Não devemos recitar o Pai Nosso hipocritamente ou mecanicamente, mas devemos pensar naquilo que nós estamos dizendo. Nós devemos orar com certeza daquilo que estamos proferindo. A oração do cristão é de alguém que está obcecado por Deus, pelo seu nome, pelo seu reino e pela sua vontade. A verdadeira oração cristã, irmãos, ela se preocupa com Deus e com a sua glória. O erro dos pagãos é a irracionalidade. Eles oram sem significado, oram sem discernir o nome de Deus, oram sem querer saber da vontade de Deus. O cristão não ora assim. Ele ora de forma teocêntrica, preocupado com a glória de Deus, em contraste com o egoísmo dos fariseus, que estão preocupados com sua própria glória. A oração do cristão, ela é inteligente. Ela expressa uma dependência de Deus, entrando em contraste com a recitação mecânica dos pagãos. Então, irmãos, quando nós nos aproximarmos de Deus pela oração, nós não podemos estar imbuídos de uma teatralidade, uma teatralidade, melhor dizendo. Nós precisamos nos apresentar como alguém que vive a genuína vontade de Deus, não de forma mecânica, não apenas balbuciando palavras sem sentido, mas orando com inteireza, com verdade e com amor. Eu concluo dizendo: Deus ama seus filhos com terna afeição. Deus vê os seus filhos até no lugar secreto. Deus conhece os seus filhos e todas as suas necessidades antes que eles lhe apresentem. Mas não só isso, Deus age em benefício dos seus filhos com poder celestial e real. De modo, irmãos, que jamais devemos orar de forma hipócrita ou mecânica, mas sempre com integridade e racionalmente, como filhos de Deus que nós somos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade.